Irmãos, vamos continuar nosso estudo. Vamos orar, primariamente, buscando ao Senhor mais uma vez em oração. Eu, conversando com o pastor ali, a gente sente falta das cadeiras, vendo cadeiras vazias, irmão. Tá? Mas vamos orar primeiro. Oremos. Santíssimo Deus, Pai eterno, nós queremos chegar a Ti, Pai, por Jesus Cristo, sempre e eternamente, porque tão somente por meio dele podemos e temos acesso ao Teu trono de graça, de maneira, Pai, a poder falar e ser ouvido por Ti. Primeiramente, Pai, rendemos-lhe glórias por Tua graça, Teu grande amor, Tua grande misericórdia, o cuidado para conosco. Verdadeiramente, Pai, o Senhor opera em nós, por meio da Tua palavra, por meio da operação do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, Pai, por isso. Pai Santo, queremos Te agradecer já desde agora, também já por ter permitido esse ajuntamento, nos trazido, nos dado todas as condições, Pai, que nós precisamos para poder estar aqui. E em alegria podermos louvar ao Senhor, podermos ouvir da Tua palavra. Deus, a Tua palavra inaudita, seja ela sempre, Pai, valorizada ao extremo por Teu povo. Ó Pai Santo, capacita-nos a fazermos as melhores decisões na nossa vida, a distinguirmos o certo do errado, a observarmos e vermos, Pai, aquilo que verdadeiramente é prioritário, aquelas coisas, Pai, que são excelentes verdadeiramente. Pai Santo, dai-nos essa sabedoria que somente seu povo tem, mas que precisamos aumentar. Eu agradeço, Pai, agradeço muito a Ti pelo bom discernimento que nos deste, porque por meio dele nós podemos verdadeiramente, Pai, conduzir nossa vida naquela caminhada, Pai, que é uma caminhada realmente verdadeira, uma caminhada realmente de um progresso real, porque é um progresso que nos leva para um reino eterno, que nos leva para Ti. Queremos, Pai, que todos desta igreja tenham esse mesmo entendimento, um entendimento comum, único, todos voltados para Jesus Cristo, sempre olhando para Ele, vivendo aqui, mas vivendo como peregrinos, vivendo para a glória de Jesus Cristo. Que esse sentimento, Pai, seja o sentimento desta igreja. Eu rogo, Pai, porque o inimigo é forte e não podemos com ele. Nós não podemos nem contra a nossa própria natureza, Senhor, perversa, que caída em pecados. De fato, todo o poder que nos sustenta provém de Ti. Por isso, Pai, rogamos por cada um que o Teu poder continue a operar nessa igreja, para primariamente nos sustentar no Teu caminho, santos, e também nos fazendo prosperar nele. Perdoa Teu povo, perdoa Tua igreja, perdoa, Pai, Teu servo aqui. Usa-me tão somente para falar aquilo que é conforme a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor realmente quer que a Tua igreja ouça e que o Senhor use desse ensino para a edificação deste corpo. Em nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. E consideremos-nos uns aos outros, esse não é nosso texto, tá? E consideremos-nos uns aos outros. Olha aqui, presta atenção. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular, irmão. Todo mundo sabe o que significa isso? Elise, o que significa estimular, professor, em português? Incentivar,
fazer, né, dar o subsídio para a pessoa continuar. É isso, irmão, que nós temos que fazer. Nós não podemos contribuir para o inverso disso, para desestimular ao amor e às boas obras. O que também é muito passível de acontecer. Aliás, pode acontecer com muito mais frequência, talvez, do que a gente imagina, mesmo que não tenhamos a intenção dele. Mas dependendo de como nos portamos, o que falamos, o que produzimos, o que oferecemos ao nosso irmão, pode estar contribuindo para tanto. Por isso é muito importante sempre o crente ser muito prudente, nós sermos muito prudentes no que diz respeito a isso. Mas passando rapidamente, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns irmãos, sabem que eu estou lá em Hebreus 10, né? Antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vejo que vai se aproximando aquele dia. Talvez está faltando um pouco, irmão, dessa participação maior no sentido de admoestar. Admoestar não é chegar com o dedo em ríspido, você, né? Em amor, né? Com aquelas boas palavras que fazem muito bem ouvir e que motiva, né? Porque de fato, irmãos, sempre a gente vai ter razão. Todo mundo tem uma razão, não é verdade? Razão não vai faltar. Se você pergunta para sabe por que eu não tive aqui ontem? Eu tenho uma razão. Entendeu? Cuidado com essas razões. Nós temos que tomar cuidado com elas. Porque elas podem se multiplicar e se tornar costumeiras. E quando nós formos ver, já foi. Mas nosso assunto aqui é a consagração a Deus. Se nós formos consagrados, realmente, irmãos. Aliás, irmão, Deus nos dê essa capacidade de nós vermos a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Quando Paulo fala, e nós vamos falar hoje aqui, terminando esse estudo, né, da consagração, tendo como, eu ia falar ter como ponto Jesus Cristo, né, mas eu acho que Paulo fica mais compatível, né, sendo ele um homem como eu, não sendo Deus. Né? Jesus Cristo é o Supremo porque ele foi perfeito em consagração. Perfeito, perfeito. Desde o nascimento até a morte. Né? Paulo não foi perfeito de maneira nenhuma. Mas ele foi um grande exemplo, como outros. Mas quando ele fala, irmãos, que ele teve por perda tudo pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Esses termos, né, que a Bíblia usa, não está ali por um acaso. Nós temos que nos ater a eles. Por que essa pessoa disse isso? Por que ele colocou esse termo excelência? Porque é excelente. Porque não é menos. Não pode ser colocado uma palavra, ela não poderia ser omitida, ela não poderia ser colocado um termo que diminuísse o seu valor. Ela é excelência, excelente. A excelência do conhecimento de Cristo fez com que todas as outras coisas caíssem num desprestígio, num certo desmérito. O valor daquelas coisas diminuiu drasticamente em razão do conhecimento de Jesus Cristo. E esse é o ponto. Isso tem que acontecer na minha e na sua vida. Nós temos que ver a excelência do reino de Deus, do conhecimento de Cristo, da glória da salvação de Jesus Cristo na nossa vida, do que nos espera em termos de promessas eternas, imutáveis, que nunca podem murchar, que está nos esperando apenas uma questão do tempo determinado por Deus se cumprir. Cristo, eis que cedo vem. Eis que eu estou à porta. Isso vai se cumprir, irmãos. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado para nós começarmos a ler a Bíblia
E não permitir que esses ensinos, inclusive de ensinos proféticos, que eles não alimentem mais a nossa alma no sentido de nos manter ansiosos por Cristo. Parece tudo tão longe, tão distante, tudo tão, né, que a gente simplesmente desconsideramos a possibilidade de Jesus Cristo voltar hoje, ou amanhã, ou depois, ou a semana que vem, ou o ano que vem. Ela fala, isso aí tá para não sei quando. Esse é um pensamento muito ruim, viu, irmãos? E não deve ser o pensamento do crente. A Bíblia, ela nos ensina que nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Essa expectativa por Cristo tem que ser a mesma de João, o apóstolo. Amém! Vem, Senhor Jesus! Quando que o Senhor virá? Quando que o Senhor vai implantar seu reino? Os apóstolos perguntaram para Jesus Cristo. Quando é? Ora, não era uma mera indagação, um mero, como eu diria, um desejo, como é que fala quando você vai, só está querendo saber, curiosidade, obrigado, irmão, uma mera curiosidade, isso mesmo. Não, eles tinham um interesse real por aquilo. Nós temos o mesmo caso em Daniel, né? Daniel queria saber, porque ele tinha interesse real por Deus, por Cristo, pelo reino de Deus. É muito mais do que uma mera curiosidade em saber dos fatos. É em querer ver aqueles fatos acontecendo verdadeiramente. A vontade de Deus imperando, a palavra de Deus se cumprindo e tudo se manifestando conforme a proposta dele. E se isso não acontecer, irmãos, quer dizer uma coisa. Ou melhor, se isso não está acontecendo, quer dizer que nós não estamos sendo absolvidos pelo Espírito Santo. Sendo absolvido pela palavra de Deus. Sendo absolvido pelo reino de Deus. Nós, talvez, irmão, a gente começou um desvencilhamento, né, do velho homem, mas esse desvencilhamento parou na metade do caminho. A gente tirou a blusa, mas não tirou a calça. Ou ficou as meias, enfim, ilustrativamente falando, né? O nosso versículo-chave, que está lá em Filipenses, nós já lemos todos final, né, começo, no versículo 20 do capítulo 1, diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, seja pela morte. Por quê? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse versículo, irmão, na verdade, ele na verdade sintetiza o que é uma consagração. Não é verdade? Não precisava nem falar mais nada. Se nós tivermos essa intensa expectação e esperança de não ser confundido em nada, ou seja, né, termos uma consciência sempre muito certa em relação ao propósito de vida, em relação a todas as coisas, sempre colocando Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, sempre procurando a glória de Jesus Cristo em todas as coisas, em tudo, em todos os nossos envolvimentos. Todas essas coisas, Cristo sempre vai ser engrandecido. Sempre. A manifestação do poder de Deus vai se tornar cada vez mais evidente na nossa vida. Porque na medida que Deus vai operando, e na medida que nós vamos sendo consagrados a Deus, em santificação, em devoção, em aplicação às boas obras, cada vez mais e mais, o Espírito Santo vai nos enchendo. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Quanto mais da carne, menos do Espírito.
a ponto de chegar a extinguir. Irmãos, nós já falamos bastante sobre consagração. Eu creio que, espero que tenha sido útil para todos os irmãos. Eu confesso assim que às vezes né, em termos de colocação, às vezes eu me atrapalho, né? Eu já falei isso para os irmãos. Eu não sou bom em montar esquema. Eu monto melhor quando eu estou escrevendo. E ainda mesmo assim é ruim, né? Mas vamos tomar o apóstolo Paulo agora, irmão, como um exemplo final e terminando com a glória, né, que é ter sido uma pessoa consagrada verdadeiramente a Deus. E aí faz toda a diferença. Na verdade, irmão, de fato, a diferença real, verdadeira mesmo, assim, em termos de sentimento que eu estou falando, ela vai ser percebida quando nós estivermos já com o pé na cova. Ou seja, quando a vida passou. O que tinha de ser feito foi feito, o que não tinha não pode ser mais feito, porque não dá mais. O físico já não ajuda mais, a cabeça já não ajuda mais, acabou. E aí é que vai realmente vir ou um sentimento de cumprimento do dever ou de frustração. Primeiro ponto, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 9, versículo 6, é quando se deu a conversão dele. Eu gostaria de que os irmãos partilhassem comigo, porque eu sou lerdo em ler e dessa vez eu não estou aqui com o notebook, vocês perceberam, né? Então eu tenho que ir na Bíblia e esse meu dedo grosso aqui, Atos 9:6. Então quem achar pode ler, por favor. Vamos, me ajudem. Certo. Eu quero atentar aqui, irmãos, né? Pelo que ele diz, a partir do momento que Jesus Cristo se manifestou a ele, que houve ali realmente um arrependimento de pecado de Paulo, né, que até então chamava Saulo. E a primeira questão é notarmos a atitude desse homem. Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos e irmãs, você que se converteu, você que creu em Cristo, a partir desse momento, não é mais o que você quer, o que eu quero, é, Senhor, o que tu queres que eu faça? E tem que ser assim para toda a nossa vida, irmão. Já não é mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, o que tu queres que eu faça? Me diga. E o que Jesus Cristo disse para ele foi exatamente o que ele fez. Você vai lá para Damasco, você vai chegar lá, e lá vai te ser dito o que diz, o que te convém. E é interessante, irmão, é que Deus não fala a coisa tudo de uma vez, né? Nota-se sempre isso. Ele fala por etapas. Porque a gente tem que ir confiando em Deus. Quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai daí que eu vou te mostrar eu vou te levar para uma terra. Mas não disse nem que terra que era. Nós temos que crer no nosso Deus. E foi o que Paulo, Senhor, é para Damasco? Então é para lá que eu vou. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas é para onde o Senhor está me mandando. Por quê? A partir daquele momento, já não era mais Saulo quem decidia o que fazer e como fazer e quando fazer, mas Jesus Cristo. E deve ser assim na nossa vida, irmãos. Amém? Tem que ser, irmãos. Coloquemos esse propósito na nossa vida de que para que haja uma consagração, é necessário que eu morra espiritualmente. Aliás, melhor, carnalmente, né?
que eu seja crucificado com Cristo, para que eu continue vivendo, mas eu mesmo não. Mas Cristo vive. Amém. É isso mesmo? E vivo, todavia, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E deve ser. É assim que deve ser. Isso é consagração, amado irmão, irmã. Eu vivo, todavia não mais eu, mas Cristo vive. É um viver direcionado, irmão, pela palavra de Deus. Quantas mensagens nós temos ouvido desde nossa conversão? Quanto ensino Deus tem nos passado desde quando nós cremos em Cristo? Quanto aprendizado, estudos específicos. Ora, irmãos, isso tem que surtir um efeito na minha e na sua vida em termos práticos, como o pastor mencionou hoje de manhã. Tem que levar a um viver Cristo. Isso tem que produzir um efeito real, mudança naquilo que se precisa. Nem todo o ensino vai causar tanto impacto na nossa vida, porque talvez naquela área específica, graças a Deus, a gente está bem. Mas naquilo que a palavra de Deus fala diretamente comigo e fala, opa, nesse ponto eu sou devedor, ali eu tenho que fazer mudança. E não é amanhã ou depois, ou mês que vem, ou ano que vem. É na hora. Isso sim é consagração. Lá em Atos, ainda no capítulo 9, versículo 9. Nossa, pensei que 10 irmãos iam ler, porque nós estamos no mesmo capítulo. E esteve 3 dias sem ver, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Isso aqui, ele jejuou, né? Irmãos, isso literalmente é se colocar assim, falar, eu estou me esvaziando. O jejum ele tem essa característica de mostrar, eu me esvazio, eu estou me esvaziando para que Cristo, para que Deus encha-me. As minhas forças se esvaem para que a força, o poder de Deus opere. Aquele impetuoso Saulo morreu. Eis agora um homem dependente da graça, da direção de Deus, do poder de Deus. É isso que ele estava dizendo com tudo isso. Vou me submeter plenamente a ti. É o Senhor quem vai viver, é o Senhor quem vai operar. Será para a tua glória, será pelo teu poder, para que os seus propósitos se cumpram e não mais o meu. Acabou eu. Para mim, acabou. Isso é ser crucificado com Cristo. Isso é consagração. Ainda no capítulo 9, nós estamos tomando como referência esse grande homem de Deus. Versículo 20 e 22. De 20 a 22, tá? Irmãos, o que nós vemos aqui nessa passagem? Né? Uma disposição já quase que imediata de fazer aquilo que Deus o havia comissionado. Deus o salvou para que ele fosse um pregador do Evangelho.
um pregador em especial aos gentios, ainda que ele pregou a todos, mas o objetivo principal, a missão principal de Paulo era ser o apóstolo dos gentios. E ele o cumpriu muitíssimo bem. Mas ele não perdeu tempo. Você já notou aqui? Olha aqui o termo ilogo. Presta atenção nos detalhes da palavra de Deus, irmãos. Eles estão aqui para serem examinados, percebidos. E logo, na sinagoga, pregava a Cristo. Não tem por que perder tempo. Você se converteu agora? Não perca tempo. Comece a exaltar a Cristo já. Comece a glorificar a seu Salvador já. Manifeste já aquelas pessoas que te conheceram e que te conhecem, né? Daquela vida pregressa, daquela vida de pecado. Manifeste o poder de Deus na sua vida agora já. Falando do que Cristo fez por você, como Ele te libertou das garras do pecado, do poder do pecado. Fez de você uma nova vida. Esforça-te. Confunda eles, como fez Paulo aqui. E é assim que tem que ser. Deus quer ver, irmãos, essa prontidão, essa gana, esse anseio. Eu falei muito já nesse ponto, né? Que Deus trabalha muito em cima do desejo, do anseio verdadeiro, real, sincero. Deus examina os corações. E Ele sabe do seu desejo sincero para com Ele, para com a sua causa, para com sua igreja. Por que que qualquer coisa, às vezes, é motivo para nos fazer vacilar, seja para vir ao culto, seja para fazer a obra de Deus. Com muito pouco, somos vencidos. Já pensou isso em termos de soldado? Porque é isso que somos, né? Soldados de Jesus Cristo. É até aquele hininho infantil, soldado de Cristo eu sou, né? Paulo fala disso muito bem a Timóteo, colocando ele como um soldado de Jesus Cristo, que não se embaraça com nada dessa vida a fim de fazer com desvelo o seu papel de soldado. Agora imagina um soldado que facilmente é vencido. Nós temos que nos colocar, irmão, como os valentes de Davi. Que enquanto um povo recuava, aquele valente se voltava contra o inimigo e sozinho ele derrotava centenas e milhares. Cadê os valentes de Deus? Cadê os valentes de Jesus Cristo dentro das suas igrejas? Aqueles que vão se colocar à frente para derrotar o inimigo e fazer com que a sua igreja continue? Nós precisamos, pode ser eu e pode ser você, esse valente espiritual. Homens consagrados, como foi o apóstolo Paulo, determinado, decidido. Ele não perdeu tempo, não tinha mais o que considerar. Não. Lá em Gálatas, capítulo 1. Quinze, 13, depois o 15 até o 17.
Ah, e o irmão omitiu uma palavra importante aí. Os irmãos perceberam? Que palavra foi essa, irmã? Imediatamente, né? É. Amém. E os irmãos estavam atentos. Isso me deixou muito contente, né? Ah, é. Irmão, Paulo, ele era um homem pensando fazer o certo, estava fazendo tudo muito errado, né? Porque ele perseguia a igreja de Cristo, mas fazia na ignorância mesmo, né? Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estava fazendo a vontade do maligno. Mas quando Deus aprove a Deus, né? E é importante é que essa passagem né, ela lança muita luz sobre muito ensino, né, irmão? Desde o ventre da minha mãe me separou, né? Mas Deus tem o seu tempo, né, irmãos? Às vezes, e é importante isso, viu? Abrindo só um parênteses, né? Agora fala, pô, se Deus separou Paulo desde o ventre da mãe, por que que esperou ele ser tudo o que foi, matar Estevão, para depois salvá-lo? Mas, irmão, nós não podemos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Esse mesmo homem escreveu isso. Quem pode entender por que Deus faz como ele faz? Uma coisa eu tenho certeza: tudo que ele faz é perfeito. Deus é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Isso para mim basta. Eu não posso compreender a mente do Senhor. Creio que você também não. Mas nós aceitamos tal qual Deus faz as coisas. Mas uma coisa é certa, irmãos. Uma vez que Deus se revelou, e Ele já revelou para mim e para você qual é o propósito dele, então não tem por que perder tempo. É isso que Paulo fez. Ele fez muita coisa na ignorância, mas uma vez que ele tomou o conhecimento, ele colocou em prática, irmãos. E é isso que tem sido pregado aqui o tempo todo, não é verdade, irmãos? Sempre procurando levar a igreja a uma prática da palavra de Deus. Hoje de manhã o estudo foi exatamente isso, né? Estamos falando da mesma coisa, a verdade é essa, irmãos. O pastor Paulo falou de consagração de manhã. E nós estamos falando a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus prega a mesma mensagem ao seu povo. Cuidado, irmãos. Quando Paulo fala que não consultei a carne e o sangue, eu tenho para mim, irmãos, que ele quer dizer, ele não consultou a si mesmo. A velha natureza adâmica. Por que eu entendo assim? Porque, na verdade, ele também fala aqui que ele não foi ter com os outros. Então, parece que ele faz uma distinção entre as pessoas e a própria ele mesmo. Mas pode ser pessoas também. Mas eu entendo que é o seguinte, irmão, muitas vezes nós estamos fazendo consulta a uma natureza que é oposição o tempo todo a Deus, a Jesus Cristo e a obra dele. E a vontade dele. Nós temos que entender de uma vez por toda que na nossa natureza, né, que nós devemos fazer com que ela morra, não habita bem algum. Ela é oposição a Deus o tempo todo e será assim até o dia da nossa morte. Porque ela está totalmente tomada pelo mal. Isso é depravação absoluta. Ela não vai ser boa. Deus não pegou a nossa natureza e mudou ela. Deus nos deu uma nova. Mas a velha continua tão velha e tão má quanto sempre foi. E subestimar isso é negligência. Veja a proposta. A proposta da carne sempre vai ser contra a palavra de Deus. Por isso, irmãos, tudo aquilo que o meu coração estiver me colocando, me inclinando, tentando fazer com que eu faça, mas que é contra a palavra de Deus, é da carne. É a carne se manifestando.
É a carne mostrando seu poder. Absolutamente tudo que vem na minha memória, na minha cabeça, na minha mente, seja de propósito, de sentimento, de emoção, de sentimento e tudo mais, que fere os princípios da palavra de Deus, é a carne tomando ocasião, meu irmão. Nós podemos dar corda, podemos dar linha, ou nós podemos tirar a linha. Recolher ela rapidamente. Por isso, nós temos que seguir o que diz o princípio do servo apóstolo Paulo. Nada de consultar carne e sangue. Consulte a Deus. Amém? Consulte a Deus. Qual é o seu propósito? Irmão, quer ver a irmã Liane está ali no propósito de casar, né? É isso, não é, irmã? Eu estou colocando assim porque, né, vamos dizer assim, os irmãos têm um propósito de servir a Cristo, sempre, né? Mas assim, dentro de um contexto de vida, né desse contexto de vida nosso aqui, de peregrinação, tá esse negócio, envolve essa parte aí, né, de colocar em boa ordem essa questão aí e casar. Né? Mas obviamente que os irmãos têm aquela obrigação de seguir os padrões da palavra de Deus em todo o processo e desenvolvimento do seu casamento. Amém? Não é isso? É isso mesmo. Por quê? Porque a carne do pecado, por meio do sistema mundanista, eles oferecem um padrão diabólico. Mas a palavra de Deus oferece o padrão santo. O padrão que dá certo. O padrão que glorifica a Deus. E isso vale para todas as horas da nossa vida, irmãos. Vale para o trabalho. Tudo. Para nossas decisões e tudo. A palavra de Deus, você é capaz de ficar sem uma informação preciosa da palavra de Deus, onde você é levado ao pecado por não saber? Você pode não saber, mas não porque a palavra de Deus não ensina. É porque você não chegou lá. Olha o pastor aí para te assessorar. Consulte. Você não sabe, eu não sei. Então eu devo consultar. Se eu não sou capaz de consultar a palavra de Deus por mim mesmo e chegar a um veredito de qual é a vontade de Deus, então eu tenho que buscar aquela pessoa que Deus colocou na igreja para me assessorar. Eu não posso sair tomando decisões sem ter a certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Só que tem um detalhe, irmãos. Lembra sempre, Deus fala, mas o diabo também fala. Ah, é assim que Deus disse? Cuidado. Cuidado para que um ouvido você está ouvindo ao Senhor, mas o outro você está ouvindo ao diabo. E você olha para um, mas olha para o outro. Coração dobre. Inconstante. Veja o Paulo. Ele não... o termo que eu gosto de usar, só eu uso ele, né? Ele não titubeou. Mas ele não titubeou mesmo. Ele não vacilou. É isso que quer dizer o termo, tá? Ele não vacilou. O diabo tentou desestimular esse homem de muitas maneiras. Mas tentou, porque ele sabia do valor daquele homem. Lembra dos filhos de Seva? Foram tentar expulsar o demônio? E o que o diabo disse?
por meio da boca dos endemoniados. Ah, eu sei quem é Jesus. E eu sei quem é Paulo. Mas você quem é? Ele sabia quem era o homem. O diabo sonda, irmãos. Deus sonda-nos de maneira perfeita. O diabo não pode ser dado de maneira perfeita. Mas ele sonda se há interesse dele por nós. Ou seja, se nós incomodamos o reino das trevas, ele vai nos sondar. Ele vai conhecer, saber quem é nós. Onde é que nós estamos, o que estamos fazendo, onde é que ele pode realmente atacar. E com uma certa chance de êxito. Mas temos que ser como aquele homem. Interessante é que às vezes a coisa acontece por meio da própria igreja, né? Pedro não queria que Jesus Cristo fosse a cruz do Calvário. Né? Os irmãos lá de... esqueci de qual lugar. Não queria que Paulo fosse a Jerusalém, porque veio aquele profeta, né? Aquilo ali foi uma aprovação para Paulo. Né? Uma aprovação e uma tentação ao mesmo tempo, diria. Mas uma aprovação mais, né? Veio um profeta e falou, olha, pegou a cinta, amarrou ele e falou, ó, isso é o que vai acontecer lá em Jerusalém com esse homem, com o dono dessa cinta. Ele se amarrou assim mesmo e falou, vai acontecer exatamente isso. Aí os irmãos, não vai, Paulo, pelo amor de Deus, Pedro, não vá. Foi o que aconteceu. Olha só. Mas Deus já tinha falado que era para ele ir. Então, irmãos, às vezes a oposição vem da boa vontade dos próprios irmãos, sabe? É boa vontade, mas sem entendimento. Cuidado, irmãos. É outra coisa que nós temos que tomar cuidado. É muita boa vontade, bom desejo, sincero de coração, porém desprovido de entendimento. Cuidado. Porque às vezes a gente está falando, achando, fazendo com muita boa vontade, conforme já disse, com a intenção sincera de fazer o bem ao nosso amado irmão, mas dando um conselho totalmente torto. Se formos colocar o conselho à luz da palavra de Deus. Então é bom saber o que diz, o que fala. Especialmente quando você está aconselhando algum. Rapidamente, irmãos, lá em Filipenses, no capítulo 4, dentro desse né, examinação da consagração que foi de Paulo, da consagração de vida que ele teve, do versículo 11 ao 13, está falando aqui da questão de financeira, né? E não digo isto como por necessidade, versículo 11 do capítulo 4. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fatura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Paulo era de tal maneira fortalecido em Cristo, irmãos, de tal maneira consagrado e crente em Jesus Cristo, e certo de que Deus estava no controle da vida dele, no comando, e que de fato nada acontecia fora da vontade soberana do nosso Senhor, que ele não se preocupava. Ele tinha simplesmente assim, eu quero estar bem, eu quero cumprir com o meu propósito, cumprir com minha carreira com alegria, de dar testemunho. É isso que eu quero. As outras coisas não têm simplesmente importância. Se elas tiverem, amém. Se não tiver, amém do mesmo jeito. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém do mesmo jeito. Mas uma coisa não pode deixar de acontecer, que eu cumpra com alegria a carreira que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho da graça de Deus. A gentios, judeus, dispenseiro da multiforme graça de Deus. Era isso o alvo, irmãos. Era a meta.
E isso não podia falhar. Agora, todo o resto era subalterno. O que é o principal na minha e na sua vida? É isso que faz, irmão. É a diferença que vai fazer a diferença. Consagração nada mais é do que exatamente isso. Colocar Cristo e o seu reino de maneira singular na nossa vida. Nada pode competir com ele. Nada pode rivalizar. Nada pode rivalizar. Não pode ser nossa vida uma balança. Não pode existir essa balança. Aqui os filipenses tinham contribuído com coisas necessárias para Paulo. Ele estava precisando de coisas. Nessa época aqui ele estava não abastado, né? Ele estava carente mesmo, ele estava pobre. Na dependência das igrejas, na dependência, né? Mas ele não estava se queixoso quanto a isso. Ele ficou muito contente que os irmãos mandaram o que ele precisava, mas não porque ele, por conta do que ele precisava em si, logicamente que ele estava precisando, mas ele ficou muito feliz pela disposição dos irmãos em abrir mão para poder dar e socorrer o irmão abatido. Isso é outra característica, irmão, muito marcante de pessoas consagradas a Deus. Que Deus nos faça também consagrados nesses pontos, nesse ponto, que o materialismo não domine o nosso coração. Não sejamos cobiçosos de torpe ganância, meu amado irmão. Não ambicione as coisas altas. Eu estou falando tudo daquilo que você já sabe que a palavra de Deus ensina. Irmão cobiçando coisas altas, irmãos, é um perigo. Se eu começo a estar sempre insatisfeito com o que tenho, e eu falo sempre do que eu não tenho e do que não do que eu tenho, porque eu sempre estou olhando o que eu não tenho, cuidado. Talvez é porque o coração está ambicionando coisas demais. E nós não estamos nos acomodando às coisas humildes. Mas o que a palavra de Deus ensina é exatamente isso. Que nos acomodemos às coisas humildes. Porque dessa forma nós podemos realmente ser consagrados a Deus. Paulo já advertiu, irmão, e a história fala muito alto. Nos nossos dias mesmo, a gente não precisa buscar muito para começar a vir nomes na cabeça, né? Às vezes. De pessoas que naufragaram na fé. Sabe por quê? Porque começou a ambicionar demais. Colocou 2 cifrãozinhos, um em cada olho. E a vida da pessoa se tornou uma verdadeira devoção ao progresso financeiro, a um estilo de vida, né, pomposo, de muitos recursos, ao custo do naufrágio espiritual. Isso tem acontecido nos nossos dias. Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. É um dos embaraços da qual o escritor de Hebreus fala. O diabo sempre aposta nessas coisas, irmãos. Ele aposta muito de que nós somos capazes de recuar quando as coisas não forem bem financeiramente ou quando nossa saúde física for pro beleléu. Isso fica muito claro lá no caso de Jó, não é verdade? O diabo apostou primeiramente todas as suas fichas de que se tirasse tudo o que Jó tinha, ele blasfemaria de Deus. Ele duvidou da sinceridade do homem. Ele falou, é claro que o Jó te teme, falou para Deus.
Você encheu ele de coisas, de bênçãos? Desse jeito qualquer um te adora. Quando as coisas estão tudo muito bem, claro. Mas tira tudo que ele tem para você ver se ele não te blasfema. Não, ele aposta nessas coisas. Não deu certo no caso de Jó, porque Jó verdadeiramente era um homem consagrado a Deus, ele era um cristão verdadeiro. O coração de Jó nunca teve na sua riqueza, irmão. Você já leu o livro de Jó? Nota lá que o coração daquele homem nunca teve nas suas riquezas. E que de fato pouco importava ter ou não ter. A verdade é essa. Aí o diabo não só disse, agora é o seguinte, mas toca na vida dele, toca na saúde dele, tira a saúde dele para você ver se ele não. Lança um câncer nele. Coloca os dias dele a serem contados. E você vai ver se ele não vai cair as duas orelhas. Será que não ia acontecer isso comigo, com você, irmão? Se de repente a gente chegasse lá no médico e falar, ó, é o seguinte, você tem um câncer aí avançado. Nós íamos continuar glorificando a Deus, exaltando e louvando o seu santo nome, e talvez dizendo, oh, amém, meu encontro com Cristo está próximo. Porque foi exatamente isso que Paulo disse. O tempo da minha partida está próximo. Ele nem citou o termo morte, mas da minha partida. Porque de fato a morte, né, irmão, esse servo de Deus, ele usa eu acho que isso... Não, Jesus também usou o termo dormir para a morte dos crentes, né? No caso de Lázaro, não foi isso, pastor? Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Bom, o Paulo pegou isso e fez disso, né, uso com muito mais contundência. Ele parece que se recusava a dizer que o crente tinha morrido. Ele falava, o crente dorme, né? Dorme, descansa, está com Cristo, está na glória. Está naquele lugar que é muito melhor. E se nós tivermos nosso coração tomado por isso, irmãos, ter ou não ter nesse mundo, pouca diferença vai fazer em relação à nossa relação com Deus. Não vai ter influência. Não vai nos fazer mais animar e nem menos. Porque não vai ter influência, vai ser neutro. Tanto faz ter quanto não ter. Tendo ou não tendo, eu continuo sendo o mesmo. Quando nós chegarmos, irmão, a esse ponto de que as coisas desse mundo seja colocado num ponto neutro, aí nós estamos progredindo realmente. Eu coloquei muitas coisas aqui, irmãos, mas nós vamos partir para o final. Que da consagração de Paulo, ele não fazia conta dos pesares que ele tinha por conta do reino de Deus. Pelo contrário, era uma glória, como Cristo já tinha dito aos seus discípulos, né? Regozijai-vos se forem perseguidos, né? Mas Paulo levou isso ao extremo, era uma glória para ele. Mas, irmãos, um homem consagrado a Deus, ele tem, no final da sua vida, um sentimento maravilhoso. Eu não posso ter nenhuma dúvida disso. Todas essas coisas aqui, irmãos, que eu coloquei, depois eu coloco por escrito. Vamos lá no capítulo 4 de Timóteo. 2 Timóteo. Para já encerrarmos. O texto, os irmãos já sabem qual que é, mas sempre é muito bom ler e, de fato, não nos cansa. No versículo 6 ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira,
mas guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Irmão, a consagração de Paulo, talvez ela sintetiza nesse último parte do versículo 8. Ele amou a vinda de Jesus Cristo. Um crente que não quer que Cristo volte é um péssimo indício no que diz respeito à consagração. Quem ama a vinda de Cristo, vive Cristo. Se eu não vivo Cristo, é muito provável que eu também não quero que Cristo volte. As duas coisas estão muito íntimas. Uma é consequência da outra. Se eu anelo por Cristo, é fato que eu vou viver Cristo. Mas se eu não anelo por Cristo no meu íntimo do meu coração, e isso quem sabe é você, eu sei de mim mesmo, mas você sabe de ti e Deus também sabe, eu não vivo Cristo. Porque eu estou anelando outra coisa e não Cristo. E essa outra coisa é quem vai nortear o meu dia a dia, e não Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos chegar no final e ter podemos dizer essa mesma frase. Então, logicamente, não vamos dizer com a mesma perspectiva desse homem, porque boa parte da nossa vida já foi, né? Mas, enfim, que nós possamos dizer que nós combatemos o bom combate. O combate espiritual, o combate da fé, o combate pelo reino de Deus, o combate pelo nome de Jesus Cristo, o combate que Deus deixou a sua igreja, deixando ela como combatentes seus para batalhar pela doutrina, pela fé, batalhar pelo seu reino. Existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E esses dois se opõem um ao outro e literalmente eles estão em batalha. Nós temos que entender que nós estamos em batalha contra o reino das trevas. É por isso que ele fala de bom combate. É combate mesmo. É bom, o bom combate, o combate da fé. O combate espiritual. Não é o combate de nação contra nação, mas é o combate contra as hostes espirituais da maldade. Contra o maligno. Contra a malignidade desse mundo. E o que vem com isso? Uma perspectiva muito boa, irmão. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Essa coroa da justiça, essa recompensa, é segundo as obras. Paulo estava falando aqui de uma coroa segundo aquilo que ele foi, desde aquele dia em que Cristo se manifestou a ele no caminho de Damasco, até esse dia que ele foi decapitado em Roma. Todo esse trajeto de vida foi considerado por Deus. Foi pesado. E naquele grande dia, Cristo mesmo, aquele que diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, é Ele quem vai recompensar. É Ele quem vai dar essa coroa, publicamente. Não é uma coroinha, irmão, que Deus vai colocar na cabeça. É uma recompensa eterna. Talvez tenha mesmo uma coroa, não sei. Mas eu estou falando, eu creio que aqui está falando simplesmente de recompensas eternas e gloriosas, a qual nós não podemos, literalmente, irmão, ter ideia de como será e como vai acontecer. Mas se Paulo termina falando mais ainda, ele diz, olha, não somente a mim. Esse homem era muito amoroso, né, irmãos? E egoísmo passou longe da vida dele, passou muito longe. Não somente a mim, quer dizer, não é um privilégio só meu, não é que Deus me escolheu e falou a Paulo, isso aqui é só para você. Não, ele fala para você, é para nós também, irmãos, para todos os que amarem a vinda de Jesus Cristo.
Tem recompensa para todos nós. Por isso que vale a pena nós consagrarmos a Deus, amém, irmãos? Vamos fazer isso de todo o coração. Vamos buscar. Vamos buscar. Lembra do salmo de manhã que o pastor leu? Falava sempre de uma iniciativa voluntária do salmista. Foi Davi, né, que escreveu 19, Salmo 19. Você percebeu a voluntariedade do homem? O desejo do coração dele? É isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.